Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Na aula passada a gente tinha criado esse IMC e no final da aula eu tinha questionado por que a gente não falava para o usuário qual era o nível dele da tabela, e sim ele colocava ele para ler aqui embaixo, que não faz muito sentido. E na aula de hoje a gente vai resolver esse problema porque vamos aprender estruturas condicionais. O que seria uma estrutura condicional? É algo que você consegue comparar e que você consegue tomar decisões diferentes se um requisito for atendido e tomar uma decisão diferente se o requisito não for atendido. Mas antes de mexer no IMC, eu vou criar um exemplo bem simples para ficar bem claro para vocês. Vou vir aqui no main.js e vou criar uma função chamada function qual o tipo. O nome da função é qual o tipo, é engraçado. Beleza? E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma variável chamada idade e vou usar o window.prompt, que a gente já está careca de usar. O objetivo dessa função vai ser a gente falar para o usuário se ele é uma criança, se ele é um bebê, se ele é um adulto ou se ele é um idoso. E como é que a gente faria isso? Com o conhecimento que nós temos, isso ainda é impossível, porque a gente ainda não conhecia as estruturas de condição. E é bem simples. Primeiramente, eu vou escrever um exemplo em português, trazendo para o mundo real um uso prático dessa condição. Primeiro, essa condição que a gente vai aprender a utilizar é a condição chamada if, else, e a condição mais básica que tem é muito simples. E no mundo real seria assim, vamos supor que eu esteja com fome, inclusive agora eu estou morrendo de fome. E como é que seria uma condição para envolver se eu vou comer ou não? Eu coloco aqui se, que na programação ele é o if, tiver comida na geladeira, eu vou comer, se não, que é o else, se não tiver comida na geladeira, se não tiver, eu vou pedir uma pizza. É exatamente isso na programação. A gente verifica, ó, se tiver comida na geladeira, o que eu vou fazer? Eu vou comer, mas se não tiver comida na geladeira, o que eu vou fazer? Eu vou pedir. E é basicamente isso que uma estrutura de condição faz. A gente verifica uma condição, e se essa condição for verdadeira, a gente toma uma ação e a gente verifica outra condição. E se essa condição for falsa, a gente não vai fazer. Então, primeiro eu vou criar outro método aqui para mostrar. Ó. O nome desse método vai ser comer. E o que ele vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada tem comida. Eu vou chamar o window.prompt e eu vou perguntar: tem comida na geladeira? Aí eu vou pedir, vou colocar entre parênteses S ou N, que é para o usuário digitar se tem, sim ou não. Então o que eu faço? Eu vou transcrever isso daqui que eu escrevi em português, agora eu vou escrever ele em JavaScript. Então vim aqui, ó, if, que é se tiver comida na geladeira. Então o que eu faço? Se a variável tem comida for igual a S, então se o usuário falar que sim, tem comida, o que a gente vai fazer? Vou dar um alert escrito eu vou comer. É exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Se tiver comida na geladeira, eu vou comer. Então, se o usuário informar que sim, tem comida na geladeira, a gente vai comer. Aqui eu vou escrever o else, que é quando não tiver comida na geladeira. E quando não tiver comida na geladeira, qual vai ser minha ação? Minha ação vai ser alert, eu vou pedir pizza. Agora eu vou chamar esse método comer aqui, só para a gente ver ele funcionando. Quando a gente quer chamar um método, é muito simples chamar o método aqui do lado de fora, basta tu colocar o nome dele e colocar parênteses que ele já vai executar. Então o que ele fez? Ó? Tem comida na geladeira? Eu devo informar sim ou não. Eu vou colocar aqui não. Eu vou pedir pizza, por quê? Ele veio aqui, o valor desse cara é em N, que é de não, ele verificou. Tem comida é igual a S, e esse igual é exatamente aquilo que a gente tinha aprendido antes, que inclusive nós aprendemos aqui, que é quando a gente quer verificar se um valor é igual a outro, a gente coloca 2 ou 3 iguais. Então ele fez, ó, N é igual a S? Não, N não é igual a S, N é diferente. Já que N não é igual a S, ele não entrou nessa condição, ele entrou na condição
se não, que é quando não for, e ele deu um alerta chamado eu vou pedir pizza. Agora eu vou atualizar a página, eu vou colocar a letra S, que é de sim. Aí o que ele imprimiu? Ele imprimiu eu vou comer. Aí você fala bem assim, pô, mas isso parece ser muito bobo, quando é que eu vou usar isso? Beleza, eu vou mostrar um exemplo mais voltado para programação agora. Aqui a gente está perguntando a idade da pessoa e o objetivo desse método é determinar qual tipo de pessoa é. Se é uma criança, um bebê, um adulto, um adolescente, etc. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um if, que é se a idade for menor, sim, esse menor é o mesmo que a gente tinha aprendido antes, for menor que 1 ano, o que a gente vai... A gente vai dar um alerta dizendo você é um bebê. Galera, nesse exemplo vai ter uma diferença desse outro exemplo, porque nesse daqui a gente só tinha 2 condições, porém nesse outro a gente vai ter 5 ou 6 condições. Então o que nós vamos fazer? Ao invés de utilizar o else, que só dá 2 opções, então quer dizer que se a pessoa não fosse um bebê, ela sempre entraria no else, a gente vai utilizar outra opção, que se chama else if. E o que seria? Seria o se não ser. Então o que eu vou verificar? Se a idade for menor do que 15, alert, você é uma criança. Então o que ele vai verificar? Ele vai verificar, pô, a idade é menor do que 1. Se for, ele entra aqui. Se não for, ele vai verificar se não, se a idade é menor do que 15. Aí ele vai verificar, você é uma criança. Aí você fala, Jonathan, mas precisa fazer isso? Sim, precisa. Porque se precisa. Porque se eu não fizesse dessa forma, como é que seria? Vamos supor que o usuário viesse aqui e digitasse o valor 1. 1 é menor do que 1? Primeiro que aqui a gente tem que mudar. Vou colocar menor e igual. Porque se ele também tiver 1 ano, eu vou considerar ele um bebê. Então, beleza. Se ele entraria aqui, 1 é menor ou igual a 1, aí ele daria, você é um bebê. Aí ele verificaria, 1 é menor ou igual a 15? Sim, porque 1 também é menor ou igual a 15, aí ele verificaria. Aí ele daria uma mensagem, você é uma criança. Por isso não daria certo. E por isso a gente tem que usar o else if. Por quê? Porque se ele entrar na primeira condição, ele nem chega a testar as outras condições. Essa é a principal diferença. Quando a gente utiliza um bloco com if, else, else if, ele só atende uma das condições. Então é impossível ele entrar nesse e nesse. Diferente se eu fizesse assim, porque ele testaria essa e depois testaria essa. Quando a gente utiliza um else if, ele só entra nas outras, ele só testa as outras condições se a anterior não for verdadeira. Eu vou vir aqui, vou colocar else if, se a idade for menor ou igual a 30, for igual a menor ou igual a 18, aí eu vou dar um alerta, alert, você é um adolescente. Mais um else if, se a idade for menor ou igual a 30, eu vou dar um alert, você é um adulto. Beleza? Vou apagar esse número 1 daqui. Eu vou chamar esse método aqui do lado de fora. Qual o tipo? Qual a sua idade? Eu vou colocar 30 anos. Aí ele falou que eu sou um adulto. Então o que rolou? Quando eu coloquei o 30, aí é como se tivesse um valor 30 aqui. Ele verificou, ó. 30 é menor ou igual a 1? Não, 30 não é menor ou igual a 1. 30 é menor ou igual a 15? Não, 30 não é menor ou igual a 15, também não é menor ou igual a 18, também não é menor ou igual a 30. Ah, não, aqui é porque 30 é igual a 30, ele entrou aqui. Porém, uma coisa que faltou foi o nosso else, e vamos supor que a pessoa tivesse colocado, ao invés de 30, colocado 50, e essa é uma condição que a gente não tratou. Então, vou vir aqui, ó. Ah, galera, não tá funcionando porque eu tinha comentado aqui, ó. Beleza, agora eu vou digitar o valor 50. Vocês viram que ele não imprimiu nada? Por quê? Porque a gente não criou uma condição para o 50. E nesse caso a gente vai utilizar o else, porque o else ele vai executar sempre que as outras condições não forem atendidas. Então quer dizer que se não for nenhuma dessas, vai entrar aqui. E o que é que eu vou fazer? Vou dar um alert e vou falar, você é um idoso. Então, se eu venho aqui digitar 999, por exemplo, o que ele falou? Você é um idoso. Vou rodar de novo, vou colocar 1.
você é um bebê, colocar 18, você é um adolescente. Então é isso que o if faz. Ele permite que a gente tome decisões diferentes de acordo com determinada condição. Então, nesse caso, a gente conseguiu imprimir mensagens diferentes para o usuário de acordo com a condição dele. Então, se for menor ou igual a 1, ele é um bebê, etc. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar isso daqui. Eu vou lá no nosso método do IMC e, ao invés de pedir para o usuário e ao invés de colocar essa tabela aqui para o usuário verificar qual é o IMC dele, a gente vai criar um if e vamos verificar onde se encontra o IMC dele. E como é que faríamos isso? Aqui no nosso método calc IMC, no final, a gente tem o nosso resultado e a gente estava dando um alerta para ele com o valor do resultado. O que a gente vai fazer agora? Vou vir aqui, eu vou colocar um if, eu vou verificar se o resultado, aí aqui a gente vai ler na tabela, menos do que 18,5. Então, quer dizer que se o resultado for menor, porque esse operador é menor, do que 18,5, indica que o usuário está abaixo do peso. Alerte. Infelizmente, você está abaixo do peso. A gente vai colocar um else if, que a gente tem mais de duas condições. Se a gente só tivesse duas condições, que seria abaixo do peso ou peso normal, tudo bem. Aí, nesse caso, a gente utilizaria um if e um else. Mas como nesse caso a gente tem mais de duas comparações, a gente precisa usar o else if. E o que eu vou fazer? Vou vir aqui, else if, resultado for entre 18,5 e 24,9. Nesse caso, a gente só precisa verificar se ele for menor que 24,9. Por quê? Porque entre já fica explícito na programação. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Ele só vai entrar aqui se for acima de 18,5. Então, aqui a gente não precisa verificar se ele é acima de 18,5. A gente só precisa verificar se ele é abaixo de 24,9. Então, por isso que eu só coloquei uma condição. Vim aqui, alert. Eu vou colocar parabéns, você está no peso normal. Eu vou vir aqui e colocar outro else if. E esse é entre 25, que é um acima desse cara, e 29,5. Então, se o resultado for menor do que 29,5, e uma coisa que você precisa atentar é que não pode ter vírgula aqui, tem que ser ponto. Porque é assim que números fracionados são escritos no JavaScript. Diferente do nosso mundo real, que a gente põe tipo R$30,40. Aqui não seria 30,30, seria 30,30. Então, beleza. Se o valor for menor do que 29,5, a gente vai dar um alerta dizendo: que pena, você está com sobrepeso. A gente tem outros valores para calcular, como vocês podem ver aqui, ó. Esses outros 4, mas eu não vou fazer eles, eu vou simplesmente colocar um else e colocar uma mensagem: alert, você deve procurar ajuda, porque qualquer coisa acima disso o cara já tem que procurar ajuda. Aí eu vou excluir esse alerta que a gente estava dando aqui antes. E eu também, essa tabela aqui eu não vou excluir, eu vou deixar ela, não tem por que excluir. Vou colocar meu peso é 80, minha altura é 178. O que ele falou? Que pena, você está com sobrepeso. Então, beleza, galera, eu tô com sobrepeso. Eu não sei se vocês se lembram, mas antes a gente só imprimiu o cálculo. Mas agora que a gente aprendeu estruturas de condição, a gente consegue pegar esse resultado e categorizar ele, falar, não, se é entre tal coisa e tal coisa, você está com isso, se é maior do que isso, você está com isso, se é menor que isso, você está com isso. Então isso é muito bom e é muito utilizado. E acredito que agora vocês estão muito mais perto de se tornarem um programador, porque praticamente essa é a base da programação, que são os operadores lógicos, que a gente ainda não viu, mas vamos ver. Estrutura de condição, estrutura de repetição. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A aula de hoje eu achei bem legal, porque a gente fez 3 exemplos, e eu gostei dos 3 exemplos que nós fizemos, que é o do comer,
do qual tipo e do IMC. Se tiver ficado qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Tu pode me chamar lá no Instagram, tu pode me chamar aqui. Deixa o seu like no vídeo, porque isso me ajuda muito e não tem por que você não deixar, não custa nada. Compartilha com seus amigos, bora pra cima, bora estudar, falou!